Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso curso de departamento pessoal, tá? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Controladoria pela FECAP e tenho MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu vou te pedir antecipadamente para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que você receba as próximas notificações de aulas novas, tá? Dessa forma, você vai ajudar o meu trabalho e o YouTube vai poder entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para outras pessoas, tudo bem? Então, vamos lá. O objetivo desse curso, tá? O curso de departamento pessoal, na verdade, esse assunto está inserido no curso de bacharelado em Ciências Contábeis, só que de uma forma pulverizada. Então, você tem disciplinas no curso de Ciências Contábeis como gestão de pessoas, cálculos trabalhistas, tá? Então, direito trabalhista. Então, esse assunto, o departamento pessoal, ele está pulverizado no curso de Ciências Contábeis através de disciplinas, tá bom? Então, eu achei por bem, no lugar de dar as disciplinas de forma isolada, né, de dar aula dessas disciplinas, né, até mesmo porque direito trabalhista é um advogado que deve dar aula, né, uma pessoa que seja bacharel em direito, né, que tenha pós-graduação, mestrado na área, né, e aí eu achei por bem, então, consolidar tudo isso, né, todas esses assuntos no curso de departamento pessoal, tá bom? Porque esse curso vai servir para quem está fazendo curso profissionalizante, né, de RH, né, de gestão empresarial, tá? Quem está fazendo curso técnico, e para você também que está fazendo bacharelado, está fazendo faculdade em administração de empresas, em ciências contábeis, tá, em gestão empresarial, curso tecnólogo, tá bom? Então eu espero que você tenha um bom proveito desse curso, tá? Nós vamos passar um tempo juntos, então eu vou disponibilizando as aulas conforme eu for concluindo cada uma delas, tá? Então a ideia é trazer um curso bacana para você, tudo de forma gratuita, para que você aprenda e se desenvolva profissionalmente, tudo bem? Então, o que nós vamos ver nesse curso, né? O curso de departamento pessoal, ele vai abordar todos os aspectos, né, da consolidação das leis do trabalho, da CLT, né, das leis trabalhistas, a Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista. Eu vou falar um pouquinho de social, você vai aprender a calcular férias, rescisão, admissão, tá, DSR, hora extra, todo esse aparato de departamento legal, de departamento pessoal, você vai aprender, tá bom? Inclusive demissão também, tá? Eu espero que você goste do conteúdo, tá? Então, na aula de hoje, na aula 1, o assunto que nós vamos abordar é a CLT, a consolidação das leis do trabalho, né? Como que ela surgiu, tá? O que ela fala, tá bom? Por que surgiu essa necessidade de legislar, né? De ter essa lei, tá? Eu vou trazer tudo isso na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar em tela cheia, que fica mais fácil para eu poder ler também, poder enxergar e acompanhar com vocês, tudo bem? A CLT, na verdade, ela surgiu da necessidade da luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Então, a comemoração da assinatura da CLT foi uma conquista, como se fosse um título de campeonato, né? Então, ela surgiu lá na época do governo Vargas, tá? Getúlio Vargas, né? Então, teve essa necessidade de trazer leis, né, para regulamentar os vínculos, o vínculo de relação de trabalho entre a empresa e o trabalhador, tá? Teve essa necessidade. Antes isso tudo era tratado como parte da Justiça Federal, hoje né? Mas então tem os juízes especialistas em direito trabalhista, né? Que vão julgar as ações, né? Mas isso era ficava um pouco obscuro, tinham algumas regras que precisavam ser definidas, né? Então, quando analisamos a história por trás da criação da CLT, vemos que conflitos entre trabalhadores e patrões eram situações comuns no país, desde a abolição da escravatura, em 1888. Então,
é um assunto que ele vem desde a época do Império, né, que as relações trabalhistas entre os senhores de engenho, né, os trabalhadores, sempre foi muito conflituosa em alguns pontos, né, então sempre ficava aquela situação, quando favorecia o empregador estava feliz, quando favorecia o trabalhador estava feliz, então não existia um padrão, não existia um procedimento operacional padrão. Então a CLT veio para isso, para trazer essa necessidade, né? Havia muito debate em torno do valor dos salários pagos aos trabalhadores na época, e isso prejudicava as relações do trabalho. Então os senhores de engenho pagavam muitas vezes com alimento, né? com comida, com moradia, né, para o trabalhador. Então o senhor de engenho, os grandes proprietários de terras naquela época, ofereciam um local para que o trabalhador vivesse com a sua família, né, com alimentos, e era isso, esse era o pagamento do trabalhador. E depois foi começando a vir com o surgimento das cidades, né, das vilas, né, os trabalhadores queriam morar nas vilas, então eles iam trabalhar nas fazendas. Eu já tenho a minha casa, então aí começou a surgir o pagamento em moeda, né, em espécie, né, para o trabalhador. Então o trabalhador ia na fazenda, trabalhava, passava o dia lá, recebia por aquele dia e voltava para casa, né? Então tudo isso era meio informal, era combinado muitas vezes no bigode, né, como o pessoal fala, era acordo de cavalheiros, e aí ficava um pouco obscuro isso. Então a CLT ela veio para regulamentar tudo isso, né? Toda essa situação evoluiu impulsionada por diversas reivindicações. Fora do Brasil, a Revolução Industrial, que aconteceu na Europa nos séculos XVIII e XIX, apresentou máquinas capazes de substituir a mão de obra humana. Então, na época do Fordismo, né, aquelas linhas de produção dos veículos, então começou a trazer algumas máquinas para fazer montagem do chassi. Então tudo isso começou a vir para o Brasil também, né? Lembrando que, como você sabe, o Brasil foi colonizado por europeus, né? Pelos portugueses, então teve também uma influência holandesa. Então assim, toda essa visão europeia, né? Essa visão do Fordismo americano veio para o Brasil, né? Essa revolução aqueceu o cenário e, consequentemente, impulsionou os movimentos em defesa dos direitos dos trabalhadores. Condições de trabalho ruins, salários baixos, jornadas exaustivas levaram a questionamentos, greves e revoltas sociais. Então tudo isso começou a vir à tona, né? As reivindicações dos trabalhadores. Então eles vinham, trabalhavam, e aí na hora de exercer direitos não tinha, então ficava tudo muito solto. Então cada engenho, cada fazenda, cada fábrica tinha suas regras. Então tudo isso precisou ser tratado a partir da Revolução Industrial, né, que houve uma mudança importante. A Revolução Industrial trouxe uma quebra de paradigma, né? Então tudo isso precisou vir à mesa, né? Precisou ser tratado para que se chegasse aqui no Brasil na CLT, né? Vale mencionar que nessa época da Revolução Industrial, mulheres e crianças podiam trabalhar, mas recebiam menos que os homens adultos. Então tudo isso também foi regulamentado, tá? Quando o Brasil finalmente começou a se desenvolver no ramo da indústria, o que se viu lá fora se tornou inspiração para os movimentos organizados por operários daqui. Então, foi como eu falei. Então, apesar de não ter internet, né, então as notícias vinham muitas vezes de navio, né, chegavam através dos jornais, né, então tinha essas comunicações mensais que vinham, né, da Europa. Então, apesar de ter um filtro, né, dos portugueses, né, do Império, né, para saber o que podia ser divulgado e o que não podia, né, essas informações chegavam, né, no Brasil. Então tudo isso foi fazendo com que o trabalhador brasileiro fizesse comparações, né? É normal isso, né? Mas lá em Portugal, mas na Espanha, mas na França tá desse jeito, é X, por que no Brasil é Y? Então tudo isso foi vindo à tona, né? O objetivo era o mesmo, né, que é buscar melhores condições de trabalho, melhoras no ambiente de trabalho e remunerações justas, além, claro, da garantia dos direitos aos trabalhadores, que sempre foram entendidos como o elo mais fraco
nas relações com os empregadores. Então, de novo, né? Então a empresa, o empregador, ele sempre tentava pender para o lado dele, e o trabalhador, por precisar do trabalho, aceitava condições, né? Então é normal, né? Isso era normal na época, tá? Aí, o que aconteceu? Em 1831, o Brasil começou a apresentar normas que tinham o objetivo de orientar as relações trabalhistas. Então, naquele ano, por exemplo, foi assinado um decreto que regulamentava o trabalho de menores de idade. A partir daí vieram outros abordando diferentes pontos que eram motivo de conflito. Então, toda vez que vinha um decreto, uma regra, uma lei, uma norma, uma instrução normativa, isso gerava conflito porque isso não era discutido com a sociedade. Algo que hoje é feito, né, de certa forma. Então, os sindicatos hoje discutem com as empresas, discutem com... senta-se à mesa, né, é discutido os principais pontos da Convenção Coletiva de Trabalho. Inclusive tem uma aula que eu coloquei sobre Convenção Coletiva de Trabalho, depois você dá uma olhadinha, tá aí na playlist, tá, do Departamento Pessoal, é bem bacana, e aí você vai entender um pouquinho sobre isso, tá? E aí, o que aconteceu? A gente precisa se atentar em tudo isso, né? Que nessa época houve a criação do Ministério do Trabalho, que, assim, 100 anos depois, né, em 1930, né, e a Constituição Federal de 1934, e a criação da Justiça do Trabalho em 1941. Então, começaram a surgir órgãos, tá, que iriam tratar justamente das relações de trabalho, tá, das relações trabalhistas, tá? Então, é interessante saber que a Constituição de 1934 apresentou regras como o salário mínimo, que não tinha, a jornada de 8 horas de trabalho, o direito ao repouso semanal e as férias remuneradas, né? Então, tudo isso surgiu a partir da Constituição de 1934, tá? Não se preocupa com esses aspectos, né, de férias remuneradas, só se você não sabe o que é DSR, isso aí no decorrer do curso eu vou trazer todos esses pontos, tá bom? Assim sendo, né, analisando esses fatos históricos que vemos, né, as medidas de proteção dos direitos dos trabalhadores estavam ganhando contornos mais firmes e oficiais a partir da década de 30. Né? A Justiça do Trabalho, então, recebeu a missão de resolver os conflitos envolvendo empregadores e seus funcionários. Então, antes era tudo discutido e decidido na Justiça Federal, né? E aí surgiu a Justiça do Trabalho para tratar essas relações, como eu falei anteriormente, né? A partir dessa demanda constitucional, a CLT foi criada, contribuindo para embasar o cumprimento dessa tarefa. Então, a CLT ela veio para regulamentar, né? O momento foi bastante oportuno, porque na época a indústria avançava no Brasil. Então, foi a época de Getúlio Vargas, então a indústria estava surgindo no Brasil, principalmente São Bernardo do Campo, aqui no Sudeste, né? Com ela vieram os mesmos dilemas que outros países mais avançados. Então, o que acontecia na Inglaterra, nos Estados Unidos, começou a acontecer aqui também, tá? Os problemas do trabalhador urbano, né? Naturalmente, o crescimento das classes operárias estava atrelado ao aumento das reivindicações. Para atendê-las e estabelecer a ordem, o governo agiu. O resultado daquilo que é a CLT hoje foi alcançado a partir de um processo legislativo comum, como veremos mais à frente. Então, como que surgiu a CLT? Através de demanda, de problemas dos trabalhadores urbanos, né? Como eu falei, então, até então, quando o senhor de engenho, na época do Império, ele oferecia uma residência para o trabalhador e sua família, oferecia também alimento, enfim, uma estrutura básica, né, para que o trabalhador conseguisse viver com a sua família, estava tudo bem. Só que com o surgimento das vilas, das cidades, o trabalhador ele perdeu essa característica rural e tornou-se um trabalhador urbano. Dessa forma, ele não queria ficar mais na fazenda, ele queria ir trabalhar e voltar, só que para isso ele queria um horário de trabalho. Eu preciso ter um horário de trabalho, eu levo 2 horas para chegar na minha casa, eu vou a cavalo, eu vou de carroça, né? Então, assim, tudo isso precisou
ser regulamentado, tá? Que foi justamente o que a CLT fez, definindo horário de trabalho, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, tá? Então tem todo um contexto histórico por trás disso, né? Então o seu texto foi criado por diversos juristas do país, e 4 fontes ou influências que apareceram merecem ser usadas como inspiração, né? Então surgiram algumas fontes, né? Então houve um congresso, né, brasileiro de direito social em 1941, teve as convenções internacionais do trabalho, enfim, teve várias regras aí, vários eventos, né, que foram surgindo, né, e trazendo regras, né? Então tudo isso serviu de inspiração para a CLT, né? E aí o que aconteceu? A CLT ela passou por uma mudança importante, né? Que foi com o surgimento da reforma trabalhista no governo Temer em 2017, que é a Lei 13.467, né? E ela surgiu para poder acompanhar as mudanças socioeconômicas dos países. Então, o trabalhador ele queria ter flexibilidade de horário, né? A pandemia depois mais à frente mostrou isso, né? Em 2020 que a questão do home office, então tudo isso, a pandemia, na verdade, ela mostrou que a Lei 13.467 de 2017 ela foi uma decisão acertada, permitindo a flexibilidade nas relações do trabalho, né? Então, quais são os direitos dos trabalhadores, né? Ele tem direito à carteira de trabalho assinada, né, com um documento que serve como prova do vínculo empregatício e de seu histórico, né? Então a carteira de trabalho hoje ela é digital, então não existe mais aquela carteira de trabalho em papel. As empresas não fazem o registro na carteira de trabalho no papel, eles fazem agora através do e-social, mandando o registro de admissão para o web service, que esse registro ele é um XML, tá? Ele vai alimentar a carteira de trabalho digital. Então hoje o trabalhador ele pode acessar a carteira de trabalho digital através de aplicativo no seu smartphone ou no seu computador e visualizar os contratos de trabalho, as férias, aumento de salário, promoção. Então isso trouxe uma fluidez muito melhor para as empresas, tá? E tornou transparente a relação de trabalho, tá? Então, carteira de trabalho é um dos direitos, a hora extra, que é o tempo trabalhado além da jornada e que deve ser pago ao trabalhador. O salário mínimo, o valor mínimo de salário a ser pago, né, que hoje no Brasil está em 1.522, tá bom? Então, é claro que alguns pisos, né, a maioria, eu acredito que 100% das convenções coletivas de trabalho trazem piso salarial acima do salário mínimo federal, tá? Mas existe um salário mínimo que serve de parâmetro, tá? No valor de R$ 1.522 atualmente, tá bom? Na data de hoje, né, na aula de hoje é isso. As férias, que é um período anual de 30 dias de descanso, né, do trabalhador sem prejuízo de remuneração. Então, a cada 1 ano de trabalho, o colaborador tem direito a 30 dias de descanso. Então, também tem uma aula sobre férias aqui nessa playlist. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá, tá? E no decorrer do curso de departamento pessoal, eu vou trazer cálculo, a gente vai falar um pouquinho de período concessivo, de período de gozo, tá? Que é o período de descanso, tá bom? Então não se preocupa com isso agora. A jornada de trabalho é o período em que o empregado está à disposição do empregador. Então também foi definida a jornada de trabalho de 8 horas diárias, ou 44 horas semanais, ou 220 horas mensais. Então tudo isso foi definido. O descanso semanal remunerado, que é o dia da semana em que um trabalhador não precisa realizar suas atividades. Então, o DSR ele já é pago no salário, né? Então, você recebe por 30 dias, basicamente, independente do mês ter 31 dias ou 29 dias, né? Que é o caso em fevereiro, você sempre vai receber o domingo, né? Então, por isso que o DSR ele é o dia da semana que o trabalhador não precisa realizar suas atividades e recebe o salário por isso, tá bom? Tem o adicional noturno, né, que é o valor acrescido ao salário correspondente ao período da jornada noturna, entre 22 horas e 5 horas da manhã. Então, a partir das 22 horas, a empresa está obrigada a pagar o adicional noturno, tá bom? Pode variar aí 20%, né? Eu vou depois também trazer o adicional noturno no decorrer do curso de departamento pessoal, tá bom? Então, não se preocupa com isso agora.
E o fundo de garantia, que corresponde a 8% do salário, né? O objetivo do fundo é proteger o trabalhador demitido sem justa causa ou ajudá-lo caso necessário. Então, o FGTS hoje você pode financiar casa própria, né? Então, o saque aniversário ele vai ser descontinuado, não vai ser mais permitido. Quando tem a rescisão sem justa causa, o trabalhador tem direito a sacar o FGTS, acrescido da multa rescisória, né, que é 40% do saldo, tá bom? Em casos de acordo também o funcionário tem esse direito de sacar o FGTS, então também vai ser um ponto abordado durante o curso, tá? Bom, então hoje é uma aula inaugural, tal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim. Deixe o seu like, se inscreve no canal, porque vai fazer com que o YouTube entenda que essa aula é importante, vai divulgar para demais pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu desejo a você uma excelente semana.